Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Illustrator. Aqui é a professora Tamires, do Senac de Pindamonhangaba. Eu resolvi fazer as aulas, gravar as aulas no formato um pouquinho diferentes. Eu acho que tá um pouco pesado para vocês, né? Umas aulas muito longas e cansativas e tal. Então eu resolvi pegar essas aulas, né? O conteúdo que eu for dar no dia e dividir por temas no próprio título do vídeo. Então, por exemplo, esse vídeo agora eu vou falar sobre a ferramenta agrupar, alinhar e distribuir. Daí eu encerro o vídeo e depois retomo, começo outro tema. Então eu vou postando eles conforme o tema que eu for trabalhar, tá bom? Não conforme a aula, enfim. Se ficar melhor para vocês, mais fácil, vocês comentam, tá bom? Eu acho que, de repente, quando vocês precisarem lembrar só da ferramenta agrupar, por exemplo, como é que eu faço mesmo? Nossa, não tô lembrando. Eu acho que para você consultar aqui no meu canal vai ser mais fácil para você encontrar, né? Porque se você só ler ali no título, aula 3, o que tem dentro da aula 3? Eu não sei. Então, eu resolvi separar por temas, tudo bem? Então, vamos lá. Começando aqui, eu já criei alguns objetos. Esses objetos que eu fiz, normal, tá? Usei aqui a ferramenta de objetos normal, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Já troquei a cor, tudinho como a gente já viu, tá joia? Então, vamos lá para a primeira opção. Como é que a gente faz para agrupar os objetos? Então, vamos supor que você pegou e criou um logo. Vamos só deixar esses objetos de lado aqui. Vamos pegar esse aqui. Gente, coisa nada a ver, tá? Só vou dar exemplo mesmo. Bem tosco, né? Mas enfim, aquela ideia que vem na hora, assim. Vou só criar qualquer coisa para mostrar para vocês como é que vocês utilizariam, por exemplo, se fosse um logo. Só para mostrar aqui para vocês. Ó, vamos supor que você fez um logo, obviamente melhor, né? Enfim, mais bem produzido. E daí o que acontece? Em logo, gente, você não pode mudar a posição. De repente, mas nossa, a pessoa fez assim, mas eu gostaria que ficasse assim, separado em duas linhas e tal, né? Eu não gostei muito assim. Enfim, a gente não pode mexer no logo alheio, né? A gente não pode sair mexendo no logo, transformando aquilo que já está criado, porque é um padrão e tem que seguir assim. Então, é muito comum que, ao finalizar um logo, ao finalizar uma ilustração, uma coisa que você já deu todos os retoques ali, não vai precisar mexer de imediato, você precisa agrupar esse objeto todo. Então, olha só, eu vou selecionar aqui, certo? Abro uma caixa de seleção e dou Ctrl G. O Ctrl G faz tudo isso agrupar, ó. Para onde eu arrastar o Felicidade Móveis, todo objeto vai junto, tudo bem? E a gente vai falar sobre camadas daqui a pouco, na aula de hoje ainda, não nesse vídeo, mas na aula de hoje. E o que acontece? Ó, eu tenho aqui um grupo que foi criado automaticamente a partir do momento que eu apertei Ctrl G. E como é que eu faço para desagrupar? Eu quero soltar isso aí, de repente, não gostei do nome, quero trocar. Vamos supor que você está na fase de criação do logo ainda. Eu seleciono todo esse objeto, só dá um clique já basta, e aperto Ctrl Shift G. Ele desagrupa. Se você reparar aqui em camadas, ó, não tem mais aquele grupinho, tudo bem? Então eu clico fora, tá? Tem que tomar cuidado para sempre clicar fora para depois retomar a seleção. E daí eu seleciono e quero trocar aqui, ó. Agora vai ser a Fernanda Móveis, de repente, tá? A Fernanda foi lá, comprou a marca e ela quer o nome dela na marca, é isso, tá bom? E se você tiver com dúvida, não lembrar onde que é o comando, principalmente quando a gente assiste vídeo por YouTube, é muito importante que eu veja a pessoa selecionando e não só apertando ali o comando, porque eu não consigo enxergar o teclado da pessoa, né? Eu venho aqui em objeto, agrupar, tá vendo, ó? Ou desagrupar. A partir do momento que eu... Opa, vamos selecionar, senão não tenho o que agrupar, né? A partir do momento que eu agrupo, daí eu posso desagrupar, tá bom? A opção desagrupar só aparece depois. Outra coisa interessante, de repente... Eu vou duplicar aqui, ó. Vamos supor que a Fernanda, ela tem a parte de imóveis, né? Ela tem uma loja ali, que eu vou desagrupar.
E ela tem uma parte de consultoria. Opa! Acho que estava agrupado ainda. Eu tinha agrupado sem querer isso aqui antes. Fernanda. Vamos supor que ela tenha essas duas marcas, certo? Ela quer associar uma a outra, ela quer fazer com que as duas andem juntas em algumas situações. Então, vamos supor, eu posso ter agrupado esse bloquinho e posso ter agrupado esse bloquinho. E nada impede de eu selecionar os dois, tudo bem, ó? Por enquanto eu tenho dois grupos avulsos aqui no meu painel camadas e nada impede eu de dar um Ctrl G novamente. O que acontece? Olha, eu tenho um grande grupo com dois subgrupos dentro. Olha aqui em camadas, como é que isso se representa, tá bom? Então, só para vocês entenderem que dá para vocês irem criando novos grupos, tá? Eu desagrupei e vamos aqui agora para a parte do alinhar. O que acontece? Eu tenho aqui meus objetos, eu vou dar uma espalhadinha neles. Vou alterar aqui um pouco, mais para cima, mais para baixo. Esse aqui perdido, esse aqui lá para baixo, enfim. Eu tenho esses objetos e eu quero primeiramente alinhá-los. Vou só explicar primeiro a parte do alinhar a página. Vou pegar aqui o logo do Fernanda Consultoria. Vou lá em Janela, Alinhar. Ou, dependendo da sua tela, deixa eu ver se está ativo aqui. No meu aqui não está ativo, deixa eu ver. Ó, às vezes vai estar ativo aqui em cima, tá? Vão ter alguns atalhos ali no painel de controle, vai depender da sua seleção. Mas, basicamente, eu pego esse objeto e vou lá no Janela Alinhar e ele fica aqui. Quando eu abro Alinhar, basicamente eu tenho a primeira opção aqui, ó, que é a base de tudo, né, que você precisa selecionar primeiro, que é a referência. Qual que é a referência do seu alinhamento? É a seleção, ou seja, aos objetos que estão selecionados, que a gente vai ver daqui a pouco, ou a prancheta. Ah, eu quero alinhar a prancheta. O que que significa? Quer dizer que eu vou pegar esse logo e vou colocar no centro da página horizontal. Então, imaginem que tem uma linha correndo aqui, ó, daqui até aqui, certo? E ele vai centralizar bem aqui no meinho. Então, eu pego o logo, centralizo no meio. Esse aqui é o centro horizontal da página. Agora, eu quero alinhar esse logo ao centro vertical da página. Eu venho nesse botão, ó. Tudo bem? O meu logo está exatamente no centro da página, tá bom? Então, isso a gente fala que é alinhar a prancheta. É muito importante também, por exemplo, se você estiver fazendo uma arte impressa, que é mais cautelosa ainda nos cantinhos, nos detalhes, na sangria, enfim... de repente eu não sei, nossa, eu quero colocar aqui o logo bem no canto, mas, nossa, eu não sei se é aqui, se é pra lá, tô meio na dúvida. Eu posso usar o painel alinhar para ele fazer isso de uma forma automática. Então, eu alinho a esquerda e alinho a base inferior, ó. Daí, o próprio alinhar alinha isso automaticamente, tá joia? Cuidado com o contorno, tá, pessoal? O contorno às vezes pode confundir. Aí, de repente, ele não considera ou considera o contorno, então, quando você utiliza contorno no seu objeto, tem que tomar mais cuidado, tá bom? Então, essa é a primeira opção, que é quando eu pego e alinho a prancheta. É um outro caso clássico, que eu faço muito isso. Eu crio meu plano de fundo. Aqui passou um pouquinho. Nossa, que cor é essa? Vou colocar um cinzinho aqui. E só para tirar a dúvida, né, tirar a minha dúvida de alinhamento, eu venho aqui no alinhar prancheta, alinho ao centro na horizontal e na vertical. Ó. Opa, peguei o objeto errado aqui. Pronto, ó. Eu alinho meu objeto e ele tá centralizado, eu tenho certeza que ele tá centralizado, tá bom? E agora vamos ver a segunda opção aqui, que é o alinhar a seleção. O que que significa isso? Significa que eu posso estar dentro de um arquivo A0, enorme, uma planta de AutoCAD, mas se eu quiser trabalhar com alinhamento somente desses objetos, eu coloco aqui alinhar a seleção. Então, vamos lá.
primeiro alinhar seleção eu vou selecionar e ele vai considerar a distância desse quadradinho amarelo até o meu logo da direita, que é a parte da direita do logo, e ele vai considerar isso como espaço. Eu posso alinhar todo mundo à esquerda. Ele pega o quadradinho amarelo, ele sempre pega as extremidades. Então, se o quadradinho amarelo é a extremidade, ele vai usar ele como referência. Eu quero alinhar todo mundo ao centro. Tudo bem, quem que é o centro desses objetos? Qual é a posição central? Aqui, alinhar todo mundo à direita. Vou dando Ctrl Z para testar. Todo mundo acima, ó, ele pega o objeto mais alto, que no caso é o retângulo verde, e alinha todo mundo com referência a ele. Tem esse aqui que eu uso muito, que eu acho que é o padrão, mais tradicional, que é esse aqui, ó, eu alinho todos eles como se eu tivesse passado uma linha ao centro. Uma coisa importante, assim, para facilitar para vocês, quais são os alinhamentos que vocês mais vão utilizar? Esse do meio, certo? E depois o distribuir, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas basicamente esses dois aqui, ó, são os que vocês mais vão utilizar, tá bom? Então aqui alinhei. E vamos supor que eu quero distribuir eles de uma forma mais padrão, mais organizada. Vocês podem ver que tem aqui, né? Aqui o círculo vermelho e o logo verde estão bem juntinhos, né? Estão muito próximos. Eu quero dar um alinhamento, uma distância entre eles. Eu vou selecionar. E vou usar esses dois botõezinhos aqui, ó, distribuir. O primeiro, ó, distribuir espaçamento, que é quando eu distribuo, eu clico aqui, ó, o que que ele faz? Ele pega a distância do objeto, tá bom? Da extremidade de cada objeto, e não é a distância do centro, e vai colocar igual. Então, por exemplo, essa distância é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, e assim por diante, tá bom? Se vocês forem reparar, a distância central não é o foco aqui, tá vendo, ó? Que o meu quadradinho azul tá pra cá, esse tá pra cá. Os quadradinhos centrais, que são os meios dos objetos, eles não têm tanto padrão. Então, quando você manda distribuir no Illustrator, ele leva em consideração a extremidade do objeto e não o ponto central, tá bom? Não sei se ficou claro, se causou dúvida em vocês, qualquer coisa vocês comentam para eu tirar a dúvida de vocês. Se esses objetos estivessem na vertical, vamos supor, um tá para lá, um tá para cá, vamos alinhar todo mundo ao centro aqui. Pego todos eles, alinho aqui primeiro e distribuo na vertical. Tudo bem? E aqui um outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, não é tão utilizado assim, mas ainda é utilizado. Que é quando eu pego os objetos e faço o alinhamento alinhado com o objeto-chave. A referência é um objeto-chave. O que é esse objeto-chave? É a minha referência. Ó, eu vou clicar aqui e eu vou clicar no retângulo verde, ó. O retângulo verde, vocês conseguem ver que ele está com uma linha azul mais espessa? Quer dizer que ele é o objeto-chave dessa minha seleção. Então, tudo que eu fizer vai ser relacionado a ele. Ele vai ser a minha referência, tá? E um ponto importante, como é que você faz, de repente, para colocar todos eles juntos, grudadinhos, sem espaço algum? Eu mantenho esse valor de espaçamento aqui em 0 e mando espaçar, certo? Eu preciso ter feito essa questão do alinhamento ao objeto-chave, tá? A distância precisa estar em 0 e depois eu clico no distribuir. De repente, eu colocar 2 aqui e mandar distribuir, ele vai distribuir esses objetos com uma distância de 2 entre eles. Tudo bem? Então, basicamente é assim que a gente faz o agrupar, o alinhar e o distribuir. Vocês vão usar bastante. Parecem comandos bobos, mas a gente usa muito mesmo, gente, de verdade. Principalmente na hora que você está finalizando a arte, de repente você quer pegar todos aqueles objetos e quer alinhar, você quer ter certeza que eles estão alinhados. Só para vocês terem uma noção, isso aqui é mais gosto, tá? Mas de repente, você poderia, às vezes eu tenho mania de falar em aula, né? Que às vezes eu crio uma régua para usar como referência, e você pode ir empurrando os objetos até eles encostarem na linha, ou então você pode pegar todos os elementos e alinhar a parte superior que vai dar na mesma, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho eu volto com a próxima etapa da nossa aula. Até mais!